Deixa eu deixar primeiramente minha tela aqui grandona, depois a gente faz o picture in picture aqui para todo mundo ver. Ah, peraí que tem uma pessoa chegando, peraí. Alan tá chegando aqui, mais um amigo nosso lá da comunidade. Oi, Alan, seja bem-vindo. Oi, boa Olá, noite. querido Alan, também estou aqui. Oi, Adri, tudo bom? Esse grupo tem que ser reapelidado, tem que chamar Grupo da Adriana Vazoler Mendonça. A Obrigada. networker. A networker. Obrigada pela confiança, viu, Adri? Então vamos lá, vamos começar aqui. Já botei para gravar, deixa eu deixar meu bloco grandão, que eu quero que a gente grave essa tela aqui, apesar que eu tô levando um couro aqui do meu Google. Mas tá bom, vamos lá. A gente ajeita. Pronto. Então, que bom ter todo mundo aqui hoje. Tá aqui quem precisa estar. Nada é por acaso, a gente estudando esses assuntos assim do duplo, da teoria do desdobramento e entre outras vertentes, a gente começa a ver como realmente a gente está reunido com base aí na qualidade dos nossos potenciais futuros, por isso é uma honra para mim estar aqui com vocês, viu? E obrigada. Tudo que eu vou falar aqui exprime então a minha opinião com base nos meus estudos e na minha experiência. Vocês talvez já tenham lido lá na comunidade que, no caso da teoria do desdobramento, o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, ele não forma ninguém autorizado a falar em seu nome. Então, tudo que for dito aqui tá totalmente eximido ele e qualquer outra pessoa que eu citar, tá bom? Tirando as citações dele, que a gente obviamente fez um copia e cola do que ele falou, mas o resto realmente é uma expressão das minhas experiências e da minha opinião e dos meus estudos. Por isso eu sempre convido vocês a estudar também, a experimentar também. Eu não sou a dona dessa informação, a rainha da razão, então a gente vai trocar e talvez a minha percepção nem sirva direito para você ou você tenha percebido diferente, então o motivo dessa reunião é esse, a gente poder compartilhar juntos, tá? Esse viés da teoria do desdobramento do espaço e do tempo é mais para a gente ter um norte para essa conversa. Bem, eu programei para essa reunião terminar no máximo 8h30 da noite. Se a gente vê que o assunto se estende, etc., a gente pode renovar esse link, tá? Se for o caso. Senão a gente pode marcar uma próxima também, não tem problema. Ok? Fiz então a provocação, né? Quer dizer, criei ali uma linha de raciocínio para a gente começar a ler um pouco das palavras do próprio Dr. Garnier, retirada das suas entrevistas, dos seus livros. Esse material é público, todo mundo tem acesso, mas foram sugestões que, né, como a gente já sabe aqui, os nossos pensamentos, eles não são nossos. Então, tudo que foi colocado ali me foi sugerido compartilhar essas citações naqueles determinados dias. Deve ter um motivo. E com base nessas leituras, acredito eu que a gente foi abrindo um pouquinho, né, a nossa visão sobre determinados assuntos. Eu gosto muito de citar uma coisa antes de abrir para que a gente comece a conversar, que embora essa teoria científica tenha todo um embasamento, cálculos matemáticos, foi uma teoria publicada no mundo acadêmico da ciência, ela se resume a uma prática.
sem a prática, ela não tem uma aplicação lógica, ela fica ali só realmente no mundo da teoria. Então a gente não consegue sentir isso em nós. Porém, conhecer tem de explicação por trás dessa teoria nos permite praticar com mais profundidade, com mais confiança. Tá bom? Então eu passo a palavra para vocês. Quem quiser perguntar, abre microfone. E quem quiser colocar algum apontamento do que viu, do que entendeu, daquilo tudo, o que chamou atenção. Vamos começar o nosso papo. Estou à disposição. Quiserem começar por algo que tenha chamado a atenção, talvez de um jeito especial, assim, putz, isso ficou aqui para mim, assim, que é isso aqui que ele falou? Flávia, eu vou começar então. Boa, Rô. Teve uma coisa que me chamou muito a atenção e que foi legal porque eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que foi um dos posts que você colocou que fala assim, alguma coisa parecida, né? É esse pensamento que eu quero receber. E isso ficou assim ficou muito presente esses dias para mim. Então, toda vez que me vem alguma coisa, eu falo, eu não, por que que eu quero receber esse pensamento, né? Eu não quero esse tipo de coisa. Então, também é uma forma que me ajuda a ir limpando. Então, realmente são esses pensamentos que eu quero receber. E aí tem tantas coisas, o que que eu estou assistindo, o que que eu estou vendo no Instagram, o que que eu estou vendo, não sei o que está me trazendo esse um tipo de pensamento ruim, né? Negativo. Então foi uma das suas postagens que assim tem me ajudado muito. Muito legal. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Antes, deixa eu só saudar a Nina. Nina, bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Eu tô sem bateria, então eu vou deixar assim para eu ir ouvindo enquanto carrega. À vontade. Alguém quer comentar isso que a Roberta falou? Flávia, achei maravilhosos os posts, só que eu estou deixando a vida fluir, assim, sem me apegar muito, fazendo bom adormecimento, sim. E o resto, sem pensar muito, sem querer entender muito, só porque o que ele traz de os meus pensamentos não são meus, para quem era com a gente assim tão apegado, é bem difícil. Quem sou eu, então? Essa é uma pergunta. Quem sou eu? Que ela está sempre comigo. No início, quando eu entrei em contato com a teoria do desdobramento, eu senti muito mal. Toda essa ideia de que eu cria tudo e tal. Foi bem um processo um tanto quanto apavorante no início. E está indo. A gente percebe, é visível a mudança no dia a dia. Já faz 1 ano e alguns meses, né? Que a gente está junto. E sim, muitas coisas acontecendo. Só que também acontece um isolamento, né? Tudo que se ouve na TV é estranho, o que as pessoas gostam fica estranho. É tudo estranho, a gente não tem mais lugar no mundo. Eu tô meio assim. Então, aí complicou, né? Mas os posts são maravilhosos para pensar, mas não pensar muito. Porque o pensamento também não é eu, não é meu, daí complica. Tá melhor, digamos assim. É muito bom isso. Essa questão da gente saber que a gente não é dono dos nossos pensamentos, ela realmente nos coloca no lugar
uma primeira percepção de total falta de controle, né? Mas depois a gente começa a ver que é aí que mora o controle real que a gente tem, né? Sobre se isolar, uma coisa que me ocorreu aqui é que às vezes a gente está se isolando porque sem querer a gente pode estar julgando, sem perceber. E o julgamento é um pensamento parasitário, né? É um pensamento que nos afasta, vamos dizer assim, do nosso duplo. Então, quando a gente escolhe o que a gente quer ver, o que a gente quer conversar, até me veio esses dias uma sugestão para a gente fazer uma live específica sobre como é que a gente escolhe a partir da teoria do desdobramento do espaço e tempo. Como é que a gente faz escolha? Porque a gente coloca a escolha no lugar errado, vamos dizer assim, na posição errada. Mas quando eu estou escolhendo, eu posso escolher, por exemplo, o que eu estou assistindo, a conversa que eu estou participando, mas eu também posso escolher julgar menos essa conversa, julgar menos onde eu estou participando e até entender uma coisa que eu ouvi lá do próprio Dr. Jean-Pierre que eu achei fantástico, que é o seguinte: duplo, você me colocou aqui, você me colocou nessa roda de conversa. Resolve isso. Ou você me tira dessa roda de conversa, ou você tira de mim o incômodo de estar nessa roda de conversa. Eu gosto muito dessa, foi uma sacada assim que eu falei, cara, que ideia tão simples e tão fantástica, né? Então fica pra gente se observando, né? Eu não preciso me isolar. É claro, e isso é muito dito, inclusive, pelo próprio Dr. Jean-Pierre. A gente não pode ficar falando infelizmente, de tudo isso que a gente gosta de conversar com todo mundo, em todo lugar. Aliás, a gente nem deve. Mas tem assuntos que realmente você está ali, o pessoal está falando mal, por exemplo, de alguém, você não gosta de participar disso. Vai trabalhando o seu pensamento. Deixa eu começar a olhar para cada pessoa que está aqui na roda e encontrar algo de bonito, de belo, de admirável em cada um. Como eu faço isso? É uma escolha. Eu posso olhar e falar, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo isso? Ou eu posso olhar e falar, cara, que bom gosto que ele tem para escolher a camisa. Admirei isso em você. Que bonito. Você vai ver que o padrão da energia daquele grupo vai começar a mudar. Naturalmente, sem a gente precisar provocar um outro assunto ou sair. Puxa, Flávia, mas eu não estava nervosa, irritada, não consigo fazer aquilo nesse momento. Então é melhor realmente se afastar um pouquinho, conversar com outro grupo, inventar uma desculpa, sair ali rapidinho, né? Porque senão a gente vai entrar na malevolência dos pensamentos. Aí estaremos sendo parasitados, não vai ter como. Caímos na armadilha. Né? Legal. Mãe, levantou a mão, pode falar. Sabe que eu estou ouvindo a Márcia e a Roberta, e as duas estão misturadas comigo, as duas. Primeiro, porque com relação ao que a Roberta falou, no início dos nossos estudos, dos nossos encontros, eu começava a ficar muito preocupada com o que eu estava pensando. Aí eu fiz como a Márcia. Eu procurei fazer um bom adormecimento e deixar a minha cabeça sem julgar o que é que eu estou pensando, sem julgar se está sendo simplesmente aquilo. E aí, toda noite, tento fazer uma revisão do que estou sentindo e talvez do porquê esteja sentindo. Mas aí, então, eu falo com a minha essência, com o meu duplo, né? E a gente vê como nós nos ajudamos, né? Somos uma. Mas eu fiquei um pouco assim, estou mais desligada da ocupação de saber o que estou pensando. É isso. Muito bom.
porque é muito difícil para mim ficar o tempo todo se policiando, é muito difícil. É muito difícil. Quando me sinto mal, eu começo a enviar amor para o campo, para as pessoas, e é isso para sair dos pensamentos que estão ali causando problema, né? Que a gente percebe que é parasitagem mesmo. Então, não consigo encontrar qualidade em alguém, envio amor, por exemplo, para os presidentes do mundo, que eles sejam orientados pelos duplos dele, envio amor para ele, e sem preocupar muito com o que eu estou pensando, porque realmente é muito complicado ficar o dia inteiro se policiando, fica a gente acaba sendo parasitado por nós mesmos, porque é difícil controlar isso para mim. Então, confiando no duplo e nossos amigos, que eles estão aí o tempo todo, quer dizer, nossos amigos estão aí o tempo todo, então, é com vocês, está difícil aqui. E a gente segue, sem mais tanta preocupação, isso é importante. Os julgamentos, sim, toda hora o julgamento é terrível na minha vida, no meu comportamento, vendo a minha história, porque não tem como, eu não consigo deixar de olhar para a história, simplesmente deixar para trás, e sim, é uma história de muito julgamento, de muita autocrítica, de muita crítica, de muito certo ou errado. O trabalho para o duplo resolver tudo isso. Está acontecendo, mas é devagarinho, né? Devagarinho. Muito legal isso que você falou, Marcinha. A gente se permite ser parasitado nessa ideia de ter que ficar controlando tudo todo o tempo, que está pensando e etc, né? Então, se isso passou a ser uma cobrança, se gerou medo, dúvida ou vontade, lembra? São as 3 energias que nos afastam da nossa essência divina, do nosso duplo. Então, você arrumou um caminho e olha que interessante, né? Você recebeu a intuição sem fazer nada, só indo dormir e falando, eu não quero mais ter pensamentos ruins. Vá arrumando isso para mim, né? Que legal. Muito bom, muito bacana. Alguém tem alguma questão sobre o processo de dormir? É tranquilo para todo mundo? Não? Alguém mais quer comentar sobre o que leu? Ou algo incomodou? Oi. Oi, Flávio. Então, estou participando não há tanto tempo, há pouco tempo. Tenho assistido os vídeos, né, buscado aprofundar um pouquinho mais as informações, o conhecimento. E me ocorreu 2 coisas. Você falou agora com relação ao sono, né? Eu já comecei a fazer esse trabalho do bom adormecimento, os pensamentos benevolentes, né, e tudo mais. E me ocorreu que se o duplo ele existe e existe paralelamente a nós, vamos colocar assim, a nossa comunicação com ele direta no sono, né, mais aprofundado. Mas, assim, independente do sono, foi essa a minha dúvida e a minha questão. Independente do sono, nós, de alguma maneira, estamos conectados com ele nesse momento também. Durante o estar acordado, né, o alerta. Você até já falou, nossa, ó, você me colocou nessa situação, estamos aqui juntos, se eu estou incomodado, se não é para estar aqui, me auxilia aí para entender isso que está acontecendo. Então, aí já é uma resposta que você já iniciou para poder, com essa minha primeira indagação. Então, não necessariamente, óbvio que no sono profundo, né, não tem ali, tem essa comunicação, sabe quantos bilionésimos aí de segundos e tal,
a temporalidade, né? Não sei se eu posso dizer assim, e que existe, mas também no dia a dia, também nesse momento, também nas questões, né, diárias. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é o seguinte: eu já percebi algumas questões, assim, quando eu comecei a praticar, então eu já percebi alguns desfechos positivos, sabe? De situações que anteriormente me trariam muito incômodo, muito angústia, mal-estar, e que quando a coisa aconteceu assim de uma maneira muito serena, de uma resolução de uma situação pessoal, e que assim foi uma primeira experiência minha, né, nesse sentido. E uma segunda coisa que aconteceu recentemente é que, né, por acasos aí, um dos locais que eu estava empregado, eu fui desligado na segunda-feira agora, né, ontem de manhã. E eu estou muito na paz, sabe? Se fosse em outro momento, eu estaria muito mal, assim. Digo por autoconhecimento. E parece que assim é mais um efeito que eu estou vendo assim, né, prático, mais um efeito, né, positivo, porque assim, medo, preocupação, vontade, medo, Dúvida? vontade e dúvida. Eu tô em paz, sabe? Eu tô com uma segurança que tipo vai se resolver. Uhum. Não sei como. É. Ainda não sei como, conscientemente. Uhum. Mas eu tô com essa sensação. Eu tô com uma sensação de tipo, cara, não precisa ficar desesperado igual você ficava antes. Vai se resolver. Isso tá na minha cabeça assim, eu tô em paz, assim, sabe? Então, só para poder relatar uma primeira questão, que é justamente isso, do noturno e do diurno, e uma experiência já vivida nesse pouco intervalo, né, de tempo aí que eu tenho praticado, né? Muito bom. É isso. Que bonito, Flávio, que legal. A nossa memória vai sendo ajustada conforme a gente vai praticando o bom adormecimento. Então, durante a noite, durante o sono REM, o duplo tem oportunidade de ir lá no futuro, porque o campo, né, só um tempo mais acelerado, que é chamado de futuro, onde estão os potenciais, as probabilidades do que a gente vai viver. E como era o mais provável para mim, era que eu ficasse nervoso. Então vamos arrumar as probabilidades para criar confiança, né? A certeza, a tranquilidade, né? Então, estou inteira arrepiada que você está falando. É muito interessante de ouvir isso, porque antes daquela frase onde ele pergunta assim, que eu brinquei que aquele post foi tipo um tapa na cara para mim, que ele fala, mas deveria eu ter essa vontade? Um trecho antes que ele fala sobre isso, tá aqui nesse livro, inclusive, no Mude Seu Futuro. No trecho anterior ele diz assim, ao longo de 30 anos praticando isso, né, da experiência dele, eu percebi que algumas coisas se resolveram da noite para o dia e outras não. Outras nunca se resolveram. Ou não se resolveram do jeito que eu esperava. Mas haveria eu realmente de ter aquela vontade para aquilo? Então é assim que aquela frase, desse contexto que ela vem, né? Então é muito bonito isso que você está falando, porque a gente começa a experimentar, a gente começa a ter uma falsa sensação de que tudo vai ser resolvido assim. E aí vem o nosso exercício de confiar que nem sempre é essa a solução é compatível com a minha vontade, porque a nossa vontade, ela diz muito sobre o nosso ego, né? Tá bom? Fica aí pra gente ir acalmando, né? Porque é uma delícia, realmente. Você fala, ai, quero mais, né? Adri, por favor, fala. Estou eu aqui curtindo a fala do Flávio e lembrando, né, que o Alan participou comigo de 4 anos de estudo bíblico, Flávio. Que O Flávio é legal. católico e
Então, quanta coisa que Jesus, que está registrado, que Jesus disse e fez, a gente não sabe o quanto de mudança dos textos, manipulação da linguagem teve, porque traduções e traduções, e reis que mandava tirar livro, e outro que achava um pergaminho, mandava incluir, mas do que foi possível, né, de concretizar e estar nos livros, o tanto de coisa que Jesus já nos avisou sobre isso, já nos alertou. Sim. E é muito parecido com o exercício da fé que as religiões passam, mas é meio goela abaixo. Não, você tem que ter fé. Sabe, você tem que ter fé, assim, tem que ter. Uhum, E não explica nada mais. uhum, uhum. E a Exato. gente fica naquela de dever, culpa, dúvida, né? Comparação, julgamento, lá. E já estava sendo dito isso 2000 anos atrás. Se vocês em algum momento tiverem oportunidade de assistir uma formação do próprio Dr. Jean-Pierre, eu não fui uma estudante da Bíblia como vocês, então vocês vão ficar assim extasiados, porque ele faz muitos paralelos, muitas citações, inclusive dos planetas e dos evangelhos. Por que que nós temos 4 evangelhos? Por que que tem os planetas? É muito interessante. Eu não pude absorver todo esse conhecimento. Talvez não era pertinente para mim mesmo, né? Não era necessário para mim. Mas eu recomendo. E nos livros dele, ele faz muita citação de vários evangelhos, onde ele fala, ó, Jesus já dizia isso já estava escrito em Gênesis, isso já estava e tal. É bem interessante isso. Muito legal. E é uma fé, como ele mesmo diz, a fé é totalmente desnecessária quando você compreende, né? Ele fala, inclusive, que Jesus era um grande mestre dos tempos. Ele fala que Jesus é o 12º avatar. Na verdade, ele diz que o termo correto é anatar. Tem uma explicação do grego por que se escreve anatar. E que ele veio, né, a chegada dele aqui tirou os nossos duplos do nosso futuro e passou para o passado, para o futuro do Criador e para o nosso passado. E com isso ele pegou e tirou todos os pecados, ou seja, todos os potenciais futuros perigosos deste tempo, para poder a gente ficar com o nosso duplo no futuro do Criador e no nosso passado. Porém, com isso, nós não temos anjos no futuro. Ele usa o termo grego para demônios, né? Mas com a tradução do grego, que significa demônios, né? Na verdade, são apenas seres que têm uma conexão com o não palpável, né? Não é aquela versão má que virou, né, um mito para nós, né? Então, ele diz que nós temos amigos no futuro e temos os parasitas. Que nós precisamos desses amigos para ajudar a gente a tatear o futuro. Durante o dia, a nossa comunicação é sempre com o futuro, quando estamos acordados. Então, nós precisamos, esses amigos pegam o recadinho do nosso duplo e nos transmitem através dos pensamentos, das sugestões de pensamento. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas ele tem lá uma regra de 2/3, 1/3 de segundo antes de manda a informação e a informação faz uma ponte para chegar em nós, né, durante o dia. Tá bom. Nina, pode falar. Oi, tá funcionando o microfone? Tá sim, a gente tá te ouvindo. Eu queria falar 2 coisas. A primeira, eu queria comentar, você falou agora de anatar, o termo anatar, e aí eu me lembrei, na hora que você falou, eu me lembrei que anatar é um termo que é usado pelo Tolkien, no Senhor dos Anéis. Eu não sei se alguém aqui conhece Não. o trabalho do Tolkien, ele é um linguista maravilhoso.
E tem uma personagem principal da saga dele que o nome seria Anatar. Mas não deu muito certo, porque esse Anatar virou Sauron na história. É o cara do mal lá. Mas é Anatar. Me chamou a atenção. O Tolkien, ele era um grande estudioso das mitologias. Talvez ele tenha esbarrado em algo assim. Sim. E a outra coisa que eu queria perguntar, eu não sei, uma coisa sempre que me vem assim, por que que existem esses parasitas? Por que que, sabe, por que que esse povo, sabe, por que que eles querem prejudicar, assim, por que tem alguma coisa assim mais explicando essa concepção assim de realidade? O que é dito nos estudos da teoria do desdobramento é que os parasitas foram duplos que estiveram por aqui antes desse ciclo de desdobramento de tempo e que tiveram criaturas desdobradas, porém não, vamos dizer assim, não cumpriram o seu papel aqui, né, o objetivo do seu programa de vida aqui, e ficaram presos dentro do nosso ciclo de desdobramento porque não conseguiram se reunificar, voltar para o espaço do Criador. Né? Se a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo aqui, né, se a gente também não pratica isso que a gente está treinando aqui, né, que ele diz que nós fazemos o bom adormecimento toda noite por um dia quando a gente for embora, for a nosso último sono, a gente está apto a ir embora com a consciência tranquila, né? A gente também vai ficar preso aqui. Nós vamos prender a gente e o nosso duplo no próximo ciclo de tempo. E aí teremos a escolha de parasitar, conforme o seu nível de consciência, ou de ajudar. Certo? Nossa, então peraí, todo mundo que não consegue fazer essa transcendência, não sei se eu estou usando a melhor palavra transcendência, essa união, né, de novo, Isso, vai ter essa escolha entre ajudar ou parasitar. isso. E aí, na verdade, nós já fomos indiretamente algum parasita, né? Nós já perturbamos o futuro. Por isso estamos aqui, para consertar ele. Antes desse ciclo de desdobramento, antes da gente desdobrar aqui, nós também sugerimos pensamentos que não eram da nossa conta. Então pensa que não necessariamente o parasita, né, o que ele chama de parasita, está querendo o seu mal, ele quer manter um status quo. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, olha, pensa a gente aqui, todo mundo aqui não é um ser desdobrado, a gente não está aqui, a gente está e a gente pode sugerir pensamentos. Quantas vezes a gente não faz isso mesmo estando desdobrado? Vai lá e fala para ele o que você está pensando. Vai lá e faz tal coisa. A gente não faz isso? A gente está interferindo no programa de vida daquela pessoa, porque ela tem um conselheiro dela. Você entende? Você deixou Então, isso sempre que a gente dá barato? um conselho, a gente está interferindo também. Quando a gente ajuda quem não nos pediu ajuda, estamos correndo risco de ser corresponsável pelo futuro que essa pessoa vai atualizar na vida dela. Se essa pessoa não nos pediu ajuda, quietinho. Se essa pessoa vem e fala, cara, tô com um problema, tô precisando, o que é que você acha? Aí você vai equilibrar os seus pensamentos. Porque se você embarcar na onda, muitas vezes a pessoa fala, porque ele falou tal coisa pra mim, isso é verdade, não deixa barato, não. Né? E meus pensamentos não estão neutros. Os pensamentos estão causando dano a alguém. Eu preciso equilibrar meu pensamento, eu preciso garantir que meu pensamento não cause dano a ninguém. E só aí eu posso então dar uma resposta. E porque essa pessoa não veio até você à toa. Ela foi
guiada para te fazer a pergunta, porque você tem os potenciais futuros que ela precisa, por isso ela chegou até você. Senão ela chegaria na pessoa do lado. Pensa que uma pessoa que te para na rua para pedir uma orientação, tem 300 pessoas passando lá naquela rua, ela para você. Vem cá, você sabe como é que eu chego ali na rua tal? Aí você que não tem nada a ver com isso, tá lá do lado na conversa, fala, eu sei. Aí você não sabe se essa pessoa precisa chegar na rua tal. Às vezes tudo que ela precisa é não chegar nessa rua, por algum motivo, a gente não sabe. Então, se ela perguntou para você, para o Zé, não perguntou para o João, é o Zé que tem que responder. Isso é um pouco conflitante para nós, né? O que eu costumo fazer quando eu me sinto compelida, que eu falo, caramba, será que eu posso ajudar? Eu pergunto. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você precisa da minha ajuda para alguma coisa? Muitas vezes a pessoa me responde bem assim, ó, não, acho que eu consigo ver aqui não sei aonde. Então tá, então ó, mas eu consigo te explicar, você vai mais facinho. Quietinho. Ela já disse que não precisa. Então não necessariamente eles querem nos causar mal, é que às vezes a gente causa o mal sem querer. Pode falar, Flávio. Tá com o microfone fechado. Foi. Uhum. Enquanto você falava, me veio um pensamento aqui do seguinte: eu sempre tive algumas questões relacionadas a relações interespecíficas, de comunicação mesmo. Então, eu não tenho, a princípio, uma dificuldade aparente de aguardar o outro pedir para que eu me manifeste. Geralmente eu tendo a ficar na minha mesmo assim, né? Se ninguém pediu minha opinião, fico na minha. Às vezes, eu tenho dificuldade de desenvolver o pensamento e o raciocínio para, na minha concepção, dar o melhor conselho, a fazer a melhor colocação. Então, isso é um ponto. Ao mesmo tempo, fazendo um paralelo, né, na questão de ciência e espiritualidade, não vou falar de religião, mas de espiritualidade, realmente, de fato, tem muita sinergia em muitas questões, né, disso que a gente está falando. E dentro disso daí, eu só lembrei agora do que o Tesla falava, e eu gosto muito dessa colocação dele, que o mundo, né, se você quer pensar sobre vida, você pensa sobre energia e vibração. Né? Nosso sistema nervoso central, energia, né? E aí lá nos escritos fala que o pensamento já existe numa condição metafísica, talvez, abstrata, e o nosso cérebro é o que canaliza, é um filtrador, é uma parabólica, é um captador que faz isso funcionar nessa relação com o meio. Meu pensamento, eu estou arquitetando a coisa aqui, para me fazer explicar. Uhum. Então, essa relação com o outro e os pensamentos, se é energia e vibração, faz muito sentido essa proximidade, isso que você falou agora, faz muito sentido esse estado de espírito falado na espiritualidade, nas religiões, a energia vibracional do outro, quando ele chega perto de mim. Por quê? Porque dependendo do estado daquela pessoa e dependendo de como que aquilo funciona, ou vai se atrair ou vai se repelir. Simples assim. Ponto, né? Energia, eletromagnetismo, funciona desse jeito. E há uma lei universal. Acredito que entre a nossa realidade aqui e o do duplo lado. É uma realidade aí. Se existe aqui, existe essas questões em escala micro e macro, existe em todos os processos, todos os níveis. E eu estava lendo também, foi por esses dias, que a questão do tempo é uma questão de percepção. Sim. Não existe exatamente presente, passado e futuro, não é linear. Eles estão entrelaçados. Ponto. Dito isso tudo, para organizar o pensamento, esse estar com o outro
interagir com o outro em termos de energia e vibração, do parasitismo e do duplo, tem muito a ver, acredito eu, com esse processo. Então, por que ainda as palavras de Jesus afetam a gente? Por que ainda a palavra, sei lá, de uma religião que não seja uma espiritualidade que não seja cristã, do budismo, lá do Siddhartha Gautama, e sei lá mais de quem afeta a gente até hoje? E por que a gente tem essa projeção de um futuro próspero e falar assim, não, mas vai acontecer? A gente não sabe, né, baseado na fé. Mas a gente sabe, meio que inconscientemente a gente sente isso, né? Então acredito que isso tudo está entrelaçado para fazer com que a gente consiga melhor viver com o outro, para que nesse estado de autoconhecimento a gente possa cada vez mais não parasitar e cada vez mais se desdobrar em mais energia, mais luz, mais né, benevolência, amor. Então, assim, para mim não faz muito sentido, ou faz sentido, enfim, uma pessoa que talvez não esteja levando uma vida regrada, não quero usar bem essa palavra, não esteja levando uma vida adequada, e talvez faça muito sentido que o estado de energia dela precisa ser lapidado, precisa ser filtrado para que ela consiga se autoconhecer melhor em outros planos, em outros momentos, e isso seja um caminho de amadurecimento espiritual, né, para quem acredita na questão da espiritualidade, um amadurecimento físico, energético, vibracional, para quem acredita mais na área da ciência. Não sei se eu me fiz entender na completude do que eu busquei lá do presente, passado, futuro, ciência e religião. Mas o que eu quero dizer assim, sempre existirão os parasitas, sempre existirão o duplo, mas o grau do nosso amadurecimento, o grau do nosso autoconhecimento, o grau, a profundidade que isso a gente vai fazendo e desenvolvendo, vai meio que ditar nas escolhas e no livre-arbítrio que cada um tem, o que a gente vai fazer, o que a gente já fez, o que a gente poderá vir a fazer no futuro. Sim. Então, pensa assim, é o grande presente. Uhum. O tempo é só uma percepção de acelerações. Toda Sim. vez que eu estou utilizando bem o meu grande presente, sim, isso tudo já está sendo distribuído tranquilamente, né? Eu não preciso me preocupar com uhum. nada. Exato. Muito bom. Sobre o que eu vou dar de conselho, só pegando um gancho, uma coisa que é legal, que não, que você falou, às vezes eu tenho dificuldade de dizer o que eu vou falar. Eu acho que isso é uma dificuldade de todo mundo, né? E agora? Qual é o melhor conselho que eu posso dar, né? Não quero atrapalhar essa pessoa. Lembra que a gente pode incluir o nosso duplo, a nossa essência divina, a nossa centelha divina, o nosso Espírito Santo, o nosso anjo de guarda. Cada um vai dar o nome que ressoa para si, tá bom? Mas eu posso incluir ele em tudo, absolutamente tudo. Eu devo. Então, qual é o melhor conselho para essa pessoa? Casa ou separa? Não sei. Qual é o melhor conselho? Que da mesma forma que eu estou sendo informada para dizer isso, eu também vou ser informado para dizer o que essa pessoa precisa ouvir. Com o que ela precisa ouvir. E às vezes o melhor conselho é, cara, não sei. O que você acha? Pode ser também. Pergunta de terapeuta essa daí, né, mãe? É. O que você... Como você vê isso? O que você acha? Não, mas às vezes a pessoa quer um papo de amigo, né? Ela conta com você, né? Então, às vezes é uma hora que a gente pode parar. Ninguém precisa saber que você está fazendo isso, né? Porque às vezes a gente fala, pô, a pessoa acha que eu sou doido, meus amigos estão ali no barzinho tomando uma cerveja, vai falar, cara, o cara enlouqueceu. Não, mas eu posso parar nesse momento e falar, como é que eu tô? Tô tranquilo? Qual é o melhor conselho para ele? Eu não sei nada. E esperar um pouquinho que vai chegando. Uma coisa que já aconteceu comigo, não de uma maneira consciente, mas agora você falando isso me veio. Apesar das dificuldades de comunicação ao longo da vida, mas sempre que eu conseguia aprofundar alguma conversa com alguém e que alguém pedia algum conselho, era muito comum, e ainda hoje é comum, mas um pouco menos, mas ainda é comum, a pessoa virar para mim e falar assim, não tinha pensado sobre esse ponto de vista, Legal. sobre esse aspecto. Legal. Isso é muito legal, assim, isso é muito interessante. Você falando agora me vem isso na cabeça.
caramba, legal, né? Mas eu não tinha pensado sobre isso acontece assim, acontecia com muito mais frequência do que acontece hoje. E faz sentido agora com esses estudos, com tudo que você vem falando, que eu tenho, né, coloca lá no grupo lá que eu tenho lido, faz muito sentido isso. Bacana, Flávio. Dri? Aí eu levantei a mão quando o Flávio começou a falar, já lembrei, e esqueci, agora eu lembrei. Eu não lembro se foi no curso com o professor Sérgio. Eu não lembro onde que foi que eu vi que alguém me ensinou assim. Quando a gente, exemplo, quando a gente vê uma pessoa caída na rua, tipo morador de rua, né, dormindo. Você me disse, o professor Sérgio falou isso para a gente. E aí a gente passa do lado e pensa assim, pensa, credo, esse povo sujo, esse povo que usa droga, é tóxico, né? O cara tá bêbado. A gente acabou de produzir potencial futuro para a criatura que não está precisando disso. Não diz que ele está precisando. Aí eu quero, Flávia, que você fale, que você tem mais propriedade, de que não é para a gente fazer para o outro que gostaria que fizesse, mas é para a gente pensar. Fala aí, como é que é essa frase? O Dr. Jean-Pierre diz que essa frase foi convenientemente modificada quando se diz, né, que o ensinamento era: nunca faça para o outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse para você, mas pense o que quiser. Então ele diz que é o contrário, nunca pense para o outro aquilo que você não gostaria que o outro pensasse para você. E então faça o que você quiser, porque a ação é uma consequência do seu pensamento. Né? Então é uma frase que eu gosto bastante também. Não sei se era isso, Dri. Sim, era isso. E aquilo da gente passar do lado de uma pessoa e falar, credo, Deus me livre, acabei de criar potencial futuro nefasto para a pessoa, Sim. de graça. Pensei e criei para mim antes de criar para ela. Com relação a isso, Adriana, Deus te abençoe. Antes do pensamento vir, Deus te abençoe. Eu tenho usado isso, ou eu vejo Deus em você, antes que chegue qualquer preconceito. Tenho feito isso. Muito lindo, muito lindo. Belezinha, muito vejam obrigada. Que legal, que acho que a gente pode até encerrar com isso, pessoal, que já está dando o nosso horário, mas vejam que interessante para a gente encerrar. Todo mundo que começou a treinar isso, a colocar isso em prática, a Marcinha, a Dri, minha mãe, Roberta, a Paty, são pessoas que eu sei que já estão fazendo isso há algum tempo. Todo mundo começou a criar uma historinha, uma relação. Isso é uma coisa que o Dr. Jean-Pierre deixa muito claro. Não tem técnica, não tem método, não tem dogma. Você vai criar a sua relação. Então, como eu fiz? Eu falo isso, eu tenho aquilo. E não é à toa que você criou essa informação, porque é essa que você precisa usar. É isso que te foi intuído. E eu já dei ideias para vocês. Olha que coisa. Eu não quero dar ideia para ninguém mais. Tá bom, ninguém vai pegar seus potenciais futuros. Fica tranquilo. Mas veja que legal, você deu uma sugestão e cada um vai testar, você vai experimentar. A Márcia falou aquilo, eu testei, não ressoou. Não, putz, ressoou, ótimo. Então, todo mundo vai chegar no seu ponto. Para isso a gente precisa começar a se relacionar. Até para ver como é que a gente chama. Que nome eu dou para esse duplo? Né? O duplo ele pegou um nome asséptico, que não tivesse nenhum significado já contaminado por nenhuma religião, por nenhuma crença, por nenhuma sociedade. Mas pode ser o nome que você quiser. Que você fala, não, isso aqui me conecta mesmo. Okay. Nome que você fala, tipo, nome próprio? Para se referir ao duplo. Né? Algumas pessoas falam para mim, Flávia, para mim é Deus. Deus. Você só precisa entender com quem que você está falando. Para mim é
Eu, Flávia, eu chamo de essência, a minha essência. É o oposto do meu ego. Tem gente que fala, meu eu divino, meu anjo da guarda, tá tudo bem. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Você vai procurar um nome que conecta com você, que você fala, isso me toca. Nisso eu confio. Entende? Bom, a gente vai fazer outras rodadas dessa aqui. Acho que já deu para dar um gostinho gostoso para nós, né? De como é que a gente, eu pelo menos gostei muito de ter participado com vocês. E mês que vem a gente faz mais uma, tá bom? Entre um mês e outro, se vier uma sugestão de fazer alguma outra coisa, eu vou contando para vocês aí o que surgiu, vou sempre comunicando lá no nosso grupo, tá? Que oportunidade se apresente, né, Flávia? Que oportunidade se apresente, exatamente, Adri. Gente, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Ótima Obrigada. noite. Gratidão. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa